dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. É madrugada, ainda escura, havia um silêncio no jardim. Maria trazia perfume e mirra para o corpo de Jesus ungir. Mas o túmulo estava vazio, a pedra removida. Maria encontrou, Maria entrando, nada lhe havia, e em desespero Maria chorou. Saindo depressa, muito triste Maria, e com o varão Maria se encontrou. Com voz amarga, olhando atônita, onde o puseste? Ela perguntou. Por que procura vivente entre os mortos? Diga aos outros, ele ressuscitou. Então Maria foi aos discípulos e muito feliz assim falou: ressuscitou, ressuscitou, Cristo Jesus já ressuscitou, ressuscitou. Tiago, João, ressuscitou. O túmulo está vazio. Cristo Ele não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. Oh, glória. Mais palmas para o Senhor Jesus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, Eclesiastes 11, versículo 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Amém? Essa palavra é uma palavra que eu tenho meditado bastante, e hoje eu queria trazer ela à igreja. Aqui fala para a gente estar lançando nossa semente. Lançar o pão às águas é lançar sementes. Não entendendo que amanhã você já vai colher, nem semana que vem. Talvez tem sementes que você vai levar uma semana para colher ela. Mas algumas sementes vai levar anos para você colher. E com certeza você vai colher ela no momento em que você estiver necessitando de
de essa semente ser colhida na sua vida. Muitas vezes nós retemos aquilo que é de outra pessoa ou que é do Senhor e nós não entregamos. Mas quando a gente lê essa palavra, a gente entende que nós necessitamos plantar. E não é só plantar ofertas e plantar dízimos no altar do Senhor. É plantar adoração, é plantar gratidão. É plantar na vida do outro aquilo que ele precisa, um abraço, uma palavra amiga. Porque no devido tempo, quando nós ainda estivermos nessa terra e nós precisarmos de colher essa semente, ela estará frutificando ainda na nossa vida. Nós todos os dias, nós temos uma bolsinha cheia de semente para que nós possamos plantar. E nós precisamos plantar boas sementes. Porque as nossas escolhas, elas geram consequências. As nossas escolhas, elas geram frutos na nossa vida. Então, todos os dias, escolha plantar o amor, escolha plantar a paciência, escolha plantar coisas boas na vida de outra pessoa. E hoje eu te convido, você que ainda não é dizimista, você que ainda não é ofertante, faça esse compromisso com o Senhor. Porque, irmãos, não tem nada mais precioso do que nós devolvemos para o Senhor aquilo que não é nosso. Porque tudo vem dele, tudo é por ele, como foi cantado aqui. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a nossa vida é dele, a nossa vida financeira é dele, tudo é dele. Quando nós entendemos isso, não é difícil devolver, não é difícil plantar boas sementes. Amém? Abra sua Bíblia em Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, verso 13. É a palavra de Deus para o nosso coração. Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, 13. Quem encontrou, diga amém. Que Deus abençoe todos vocês na noite de hoje, amém? Agora eu queria pedir aos pastores que me ajudassem também, para que ninguém ficasse lá fora, ninguém ficasse andando, agora em reverência à palavra de Deus, por favor, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Lucas 24, 13. Vamos ler? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo,
voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade cura, liberta, transforma. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Amém. Podeis assentar. Aplauda Jesus bem forte com as palmas. Aleluia. Queridos irmãos, eu gostaria de trazer a vocês uma palavra nesta noite sobre a ressurreição de Jesus e o impacto que isso causa desta verdade que é dita, que é absoluta. É uma verdade absoluta. Diga comigo: Jesus ressuscitou. Então veja que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo de Jesus, o túmulo vazio. E nós vamos aprender que a Páscoa, ou a história da Páscoa, ela não termina em um funeral, mas sim em uma festa. Porque nós vamos ver que o túmulo vazio de Cristo, ele foi o berço da igreja, onde a igreja nasceu. Nós vamos aprender que nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas está vivo. E não um Cristo que esteve vivo e está morto. Veja que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela aconteceu, mas ele não ficou morto. E nós vamos aprender que a morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o rei dos reis. Então a morte, ela foi vencida por Jesus. A morte, ela foi arrancada aos aguilhões por Cristo. Cristo matou a morte. Já pensou nisso? A morte, ela será lançada, diz a palavra, no lago de fogo. Então veja que a ressurreição de Cristo, ela é a demonstração do supremo poder de Deus. E qual que é a importância da ressurreição de Jesus? Veja que a ressurreição de Cristo, ela é uma das fraudes mais maldosas da história, ou
ou o fato mais extraordinário. Veja que a ressurreição de Cristo e o cristianismo, eles permanecem em pé ou eles caem juntos, sem a ressurreição de Cristo. E sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, seria apenas um museu de relíquias do passado. Mas veja o que Paulo vai dizer: que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, queridos irmãos, a morte teria a última palavra, a nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a morte, ou sem a ressurreição de Cristo, melhor dizendo, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou. A grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. E se você for e visitar o túmulo de Buda, vai estar lá: jaz aqui os restos mortais de Buda. Vai estar lá com Confúcio: jaz aqui os restos mortais de Confúcio. E jaz aqui os restos mortais de Maomé, de Allan Kardec. Mas se você visitar o túmulo de Jesus, vai estar escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Diga comigo: Jesus ressuscitou. E quais são as evidências da ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus, ela é um fato histórico, porque nós vamos ver as tentativas do adversário. Disseram: Jesus não chegou à morte na cruz, e ao ser colocado no túmulo, ele reanimou-se. Ele não morreu na cruz, quando colocou no túmulo, ele reanimou e saiu por aí. Já tentaram dizer que os discípulos roubaram o seu corpo, para que ninguém o achasse. Já tentaram dizer que as mulheres foram no túmulo errado. Mas veja as aparições de Jesus aos seus discípulos. Diz que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, apareceu a algumas mulheres, apareceu a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos apóstolos sem Tomé, aos apóstolos junto com Tomé, aos 7 apóstolos no mar da Galileia, a uma multidão de 500 irmãos, a Tiago, a Paulo, a Estevão, a João, na ilha de Pátimos. E olha a proclamação dos discípulos a respeito da ressurreição de Jesus. Quando Pedro vai pregar o seu célebre sermão em Pentecoste, ele versou sobre a ressurreição de Jesus. Então, se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria ter apresentado o corpo morto de Cristo à multidão, e o cristianismo teria sido esquecido naquela manhã. Mas nós vamos ver que a ressurreição de Jesus, ela é um fato psicológico. Por quê? Porque os discípulos, acusados pelo medo, pelo desânimo, pelo pessimismo, como que pessoas dessa forma foram poderosamente transformadas? Como que após uma mentira que eles estão divulgando, de repente aparece uma perseguição de morte
E aí você vai ver que eles se tornaram ousados, eles se tornaram valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram ameaças, enfrentaram açoites, prisões, morte, martírio, sem jamais recuar. Esses homens não teriam morrido, irmãos, por uma mentira. A mudança dos discípulos é uma prova incontroversa de que Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus, ela é um fato sociológico, porque uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha desta verdade incontestável. E aí você vai ver que gente de todas as nações, raças, línguas, povos, uniram-se em torno dessa verdade suprema. Eu tenho uma coisa para lhe dizer: o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. E ela não é uma mentira. A ressurreição de Cristo não é uma mentira. Porque como que uma mentira contagia o mundo inteiro? Agora, veja que os discípulos, antes do impacto da ressurreição, olha como que eles estavam, segundo o texto que nós lemos. Lá no verso 14 e 15 de Lucas 24, vai nos mostrar que os olhos deles estavam cegos, a despeito da proximidade de Jesus. Jesus chega junto a eles, e o texto é bem claro: e eles não o reconheceram, como que se os seus olhos estivessem fechados. E aí então a gente vai ver que muitas vezes na caminhada pela vida, estamos como que vencidos, como se a morte tivesse a última palavra, e como que se Jesus não tivesse ressuscitado coisa nenhuma. Mas embora, assim como no texto, Jesus está perto, mas nós não o percebemos. Veja que às vezes Jesus vem ao nosso encontro, assim como ele foi ao encontro dos discípulos, lá no mar da Galileia. Mas às vezes nós pensamos que ele é um fantasma, e nós ficamos cheios de medo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite: Jesus está vivo. Verso 25: seus olhos estavam tapados, a despeito do relato das Escrituras. Irmão, olha como que as pessoas ouvem a Escritura, ouve pregação, ouve um monte. Paulo chegou um dia na igreja de Corinto e falou assim: pessoal, vocês parecem menino, já era para vocês ser mestre, mas eu tenho que voltar a ensinar os primeiros rudimentos de Cristo novamente. Vocês não crescem. Vocês não crescem. Então a incredulidade, ela coloca venda em nossos olhos. Veja que Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos no caminho de Emaús. Mostra-lhes como todas as Escrituras apontam para Ele e para a sua vitória sobre a morte, mas eles não compreendem. Quem está falando com eles? O próprio Jesus. Mas os seus olhos estão como que tapados. Não entendem. Não porque falta luz, mas porque falta visão. Porque a palavra de Deus é luz.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas falta visão. A visão está fechada. E quem abre a nossa visão não é intelectualidade, não é conhecimento. É o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi a carne que te revelou, mas foi o meu Pai. Se Deus não revelar ao seu coração a palavra, você vai ficar como esses discípulos. Então nessa noite, levante sua mão e diga comigo: Senhor Jesus, revela a tua palavra ao meu coração e me faz enxergar as tuas verdades. Então, quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, nós caminhamos pela vida cabisbaixo, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte do que o bem. Mas eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite, e eu vou repetir ela várias vezes: Jesus ressuscitou. Versos 22 e 24. Seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Porque nós vamos ver que aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. Veja que as promessas de Jesus, de que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, já tinha sido dito a eles. Mas parece que eles não conseguem enxergar. Veja que o túmulo está vazio. Eles foram lá, está vazio. Veja que as mulheres viram ele ressuscitado, contaram, mas parece que não acreditaram nelas. Os anjos deram testemunho da ressurreição de Jesus. Tinha anjo lá dizendo: ele não está mais aí, ele ressuscitou. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas, segundo o verso 21. E é triste a gente ver que hoje tem muita gente vivendo esse reducionismo, esse achatamento de vida, porque não dão crédito ao testemunho que outras pessoas têm dado do poder de Deus, da ressurreição em suas vidas salvas. E assim a gente vê que muitas pessoas limitam a vida cristã apenas às suas experiências. Mas eu quero voltar a te lembrar: Jesus não está morto, Jesus está vivo. Versos 14 e 20 vai mostrar que os seus pés estavam na estrada da fuga, a despeito de várias evidências da ressurreição. Aqueles dois discípulos, eles estavam se acovardando, eles estavam desistindo de tudo, desistindo do discipulado que receberam de Jesus, desistindo de crer, desistindo da caminhada da fé. Botaram os pés na estrada da dúvida, do sincretismo, da incredulidade, do ceticismo. Decidiram deixar Jesus. Incrível como tem muita gente que vive nos dias de hoje em um projeto de vida assim. Mas eu quero dizer para você nesta noite: a sua história não termina na sexta-feira da paixão. No domingo, Jesus ressuscitou. Mas eles não esperaram. Tem gente que abandona a igreja e volta triste, decepcionado, sem esperança, para o seu passado de sombras. Veja verso
13:20 ainda vai falar que os seus pés caminhavam para o ocaso e não para o amanhecer. Porque você vai ler no texto e vai ver que Emaús ficava no oeste, e o dia estava se pondo, e ele estava caminhando para o lado em que o dia se punha, para o ocaso. Mas a gente precisa aprender, irmão, que cristão verdadeiro não caminha para o ocaso. Eu sei que tem muita gente assim, que só fica olhando para o passado. Mas nós, se queremos ser cristãos de verdade, precisamos olhar não para o ocaso, mas para o amanhecer. Não para o passado, mas para o futuro. Porque a minha salvação, a sua salvação, não está no passado, está no futuro. Agora veja, você não pode se concentrar nos problemas. Você precisa se concentrar na solução dos problemas. Tem muita gente, irmão, que não sabe resolver as coisas. Ele vê o problema e fica focado no problema, fica comentando sobre o problema, falando sobre o problema, e escreve até livros sobre o problema, mas não pensa na solução. Enquanto você está perdendo tempo, dando hora para o problema, a sua vida está passando, o dia de amanhã está chegando e você não fez nada. Então, em nome de Jesus, já enxergou o problema? Então agora, foca na solução, foca no futuro, olhe para frente. Viver do passado é viver em depressão. Você precisa crer no futuro, olha para o futuro, olha para frente. Outra coisa, verso 17: os seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Estavam tristes, quando deveriam estar exaltando de alegria. Quantas vezes que a nossa vida também, nos dias de hoje, porque eu estou trazendo aplicação para nós aqui, é uma via sacra de lamento, de dor, de tristeza, porque nós não tomamos posse do poder da ressurreição em nossa vida, e aí a gente fica desse jeito, só reclamando, só reclamando, só reclamando. Irmão, é entediante você sentar com uma pessoa que só sabe falar de problema. Ele não conta uma bênção, ele não glorifica nem pelas a vida e pela respiração de todo dia. Tem gente que só consegue apontar defeito dos outros, ele não consegue parabenizar a pessoa quando ela acerta em alguma coisa. Tem gente que se você acertar 99, mas errar um, você não presta. Pare de focar nos problemas. Foque nas coisas positivas da vida, porque tem muita coisa positiva acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo. Veja que a vida cristã, ela é uma vida de esperança, é uma vida de alegria, irmão. Eu acho que quem tira melhor de letra dentre todas as nações é o brasileiro, porque brasileiro consegue rir da própria miséria. Isso eles têm muito, né? Sim ou não? Então, a palavra de Deus para a sua vida hoje é hora de você sacudir o jugo da tristeza do seu coração. É hora de você sacudir o jugo da tristeza da sua família. É hora de sacudir esse jugo da tristeza do seu trabalho.